Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Paz é o principal articulador daquele movimento de amigos que foi consolar o Jó. Mas como o sofrimento de Jó estava sendo trazido por Satanás, com a permissão de Deus, mas por Satanás como o principal instrumento, Satanás como que dominava o ambiente. Os amigos do Jó ficaram uma semana sem ter o que dizer, apenas mostrando solidariedade, mas por fim eles foram impregnados do pensamento satânico de acusação. A gente precisa sempre discernir isso do livro de Jó. Cada um falava muito, inclusive o Jó. Em meio às suas palavras, havia um veneno destilado por Satanás. E ele faz no capítulo 4, diz que recebeu aquilo como uma revelação. À noite, o culto passou, arrepiou, ficou com medo, o culto passou a acusar, que ninguém passou justo diante de Deus, e ele quase embarcou nesse raciocínio. Mas ele era uma pessoa boa, tanto é que ele, com seus amigos, Bildade e Zofar, eles estavam movidos por boas intenções. E no final, Deus apareceu para eles, falou para eles que eles estavam errados, que precisavam se consultar com o Jó, e que fossem ao Jó, que o Jó oraria por eles e ofereceria sacrifícios por eles. Deus valorizou aqueles. E Eliú, o último, o falador, o mais jovem, Deus nem ligou para ele. Deus o ignorou. Mas o Elifaz recebeu uma palavra de Deus. O Elifaz era uma pessoa boa. E, tendo isso em mente, nós vamos procurar entender tudo aquilo que ele falou. Ele falava coisas boas, mas no meio daquilo vinha aquele pensamento maligno de acusar o Jó. É bom a gente entender isso, que as melhores pessoas também podem ser usadas por Satanás. Satanás usa pastores, Satanás usa pessoas na igreja para acusar você. Elas acham que estão unidas na melhor das intenções, estão querendo corrigir você, no fundo elas estão acusando você, usadas por Satanás, estão acusando você, embora a intenção delas possa ser a melhor possível. É importante a gente entender isso para compreender o cerne da discussão. E então, no meio daquela discussão toda, nós temos coisas boas. O que ele mais falou, que era dele, da experiência dele, são coisas úteis e provetosas. Mas, no meio disso, ele incluía a acusação ao Jó, que era vinda de Satanás. Nas igrejas se ouvem pregações, muita falação nas igrejas. Tem coisas boas. E o Senhor nos mostra a gente ouvir essa intenção e aproveitar aquilo que é útil e desprezar aquilo que não presta. Deve ser essa a nossa atitude, não julgando a pessoa. Nós temos a obrigação e a ordem bíblica de julgarmos todas as coisas, não as pessoas. Jesus proíbe que a gente julgue as pessoas. Então você não vai julgar o pregador, você vai julgar o que ele falou. E isso temos sim que julgar, analisar o que as pessoas falam, aproveitar o que é bom e desprezar o que não é e não julgar a pessoa. Você tem essa prática, ou você
boas, mas julgue sim tudo que ele fala e todas as coisas para você não receber alimento envenenado. Então eu quero tirar aqui no capítulo 5 do que ele falou a respeito de Deus, e nós vamos discutir um pouco do relacionamento de Deus com os homens. Ele fala da grandeza de Deus, que domina a natureza, controla a chuva, e Deus também, ele diz, apanha os sábios na sua própria astúcia, e também o conselho daqueles que tramam e precipitam. Eles acabam em trevas e à noite vão apalpar dela. Ou seja, a pessoa mais sábia, mais entendida, existem assuntos que ela vai ficar perdida, não vai saber nada sobre aquilo. Os mais sábios, inteligentes, as pessoas mais entendidas, também vão ficar perdidas em meio a certos assuntos que não entendem. Mas Deus, o melhor é confiar em Deus, porque Ele salva até o necessitado, até o pobre. E assim, Jesus faz a esperança até para o pobre. E o pobre que tem pouco entendimento também vai ser ajudado por Deus, porque Deus tem prazer nisso. Então ele continua. Bem-aventurado, feliz é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, Jó, a disciplina do Todo-Poderoso. Deus disciplina para o bom. Ele fala certo. Só que no momento, eu acho que foi apropriado. Quando Jó estava sofrendo, no capítulo 6, no verso 1, lá na frente, não entendeu nada. Você não foi no meu lugar sofrendo como eu. Se a minha queixa se pesasse, realmente a minha dor é muito grande. Realmente, naquela situação, tanto sofrimento, Jó estava para receber lição moral, para aprender nada, para receber aula de nada, ele não tinha nem condições de prestar atenção. Eu tenho uma vez uma irmã que sofreu de câncer terminal, e não só tem orado muito, continua orando muito, e aí Deus passou por ser sincera, fazer amor, e conciliar o pensamento para orar. Eu guardei aquelas palavras, na verdade os olhos não estavam em condições de receber nada. Mas a missão que ele faz é boa. Deus é quem está se curando, então é Deus que vai resolver. Na prática, o que aconteceu também, no final, foi Deus quem apareceu para o Jó, resolveu tudo, Jó se quebrantou, mudou Deus, expulsou o Satanás, mandou o inimigo ir embora, mudou a sorte de Jó, deu oportunidade a Jó de ser um sacerdote, acabou de seus amigos, e então salvou seus amigos. Mulher de Jó vai ter ficado para lá, o inimigo também para lá, Satanás foi para o seu canto, mas Deus abençoou Jó, Deus perdoou os amigos de Jó, ele faz o Bildade e o Zofar, e o final foi muito feliz. Deus continuou abençoando eles todos. Então a palavra está certa. Deus disciplinou o Jó, que ele passar por aquela situação, e no final abençoou mais ainda o Jó, que era abençoado no passado. Deus é benigno, nunca se esqueça que é o bem para você, ele nunca quer o mal, sempre o bem. Então, abre o coração, sirva ao Senhor de todo o seu coração e ande com ele ainda que as circunstâncias à sua volta sejam difíceis, mas nunca deixe o Senhor. Ame o Senhor e não julgue as pessoas. E o que as pessoas falarem, procure analisar, guardar aquilo que é bom e progredir e crescer na direção de Deus sem julgar as pessoas.